Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Natália Rocha, eu sou advogada tributarista e imobiliária, e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre como a gestão do passivo tributário pode salvar a sua empresa das dívidas. No vídeo de hoje eu trouxe todos os passos essenciais para você compreender de uma vez por todas e que a gestão do passivo pode ser o melhor caminho para livrar a sua empresa das dívidas. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar como é que funciona. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Toda terça-feira, às 9 horas da manhã, eu publico um vídeo novo aqui no YouTube e você não pode perder alguma defesa ou alguma possibilidade de redução de tributos para a sua empresa. Então, vamos lá ao assunto de hoje. Como é que a gestão do passivo tributário pode salvar a sua empresa das dívidas? Primeiro de tudo, muita gente me pergunta o que é gestão do passivo. O passivo, na verdade, ele é um termo utilizado dentro de empresas, inclusive muito utilizado na contabilidade, para diagnosticar o débito daquela empresa, ou seja, as dívidas. E no caso do passivo tributário, são as dívidas tributárias. As principais causas do surgimento de um passivo tributário são a falta de pagamento, o descumprimento das obrigações acessórias, a falta de organização financeira ou a falta de organização de alguns profissionais responsáveis pela gestão financeira dentro da empresa. Então, esses são três, na verdade, mais importantes, mas existem inúmeras outras possibilidades de ocorrer uma dívida tributária. Existem, além disso, várias variantes a serem consideradas para poder a gente analisar um passivo tributário, como, por exemplo, o regime tributário da empresa, se ela está ativa ou se ela está inativa, se o passivo tributário é federal, estadual ou municipal, porque para cada passivo existe uma defesa ou estratégia específica. Nesse vídeo de hoje, eu vou tratar com vocês bastante sobre o passivo federal, certo? Já que é de aplicação a nível nacional e também de aplicação a nível de empresas do Simples Nacional, e dá para a gente filtrar em um órgão só. Se a gente fosse falar de todos os órgãos públicos estaduais e municipais, ficaria humanamente impossível tratar isso num vídeo só. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou falar somente sobre a questão do passivo federal, tá bom? Bem, com esse passivo tributário, com essas dívidas tributárias, surge a restrição dos direitos, ou seja, surge o protesto da dívida, surge a provável averbação pré-executória, que é quando o ente público averba em determinada matrícula de imóvel, por exemplo, que existe uma execução fiscal e aquele imóvel está sendo perseguido por uma penhora para que seja quitado aquele débito ou pelo menos parte dele, ou uma cautelada indisponibilidade de bens, enfim, tudo isso prejudica demais o fluxo da atividade da empresa. Quando é que o empresário ele precisa ligar o alerta para solucionar o passivo tributário da empresa? Quando a empresa não dispõe de caixa suficiente para quitar o passivo tributário à vista ou em pequenas parcelas, quando ele já realizou inúmeros parcelamentos e deixou o parcelamento reincidir, ou seja, ele deixou o parcelamento cair, quando existem muitas execuções fiscais, se em alguma execução fiscal a sede da empresa está nomeada à penhora, isso aqui é muito grave. Se não existir bens da empresa ou dos sócios para fazer uma nomeação à penhora, se a empresa também não consegue aderir a nenhuma transação tributária com desconto, porque falta ali uma declaração de rendimentos à Receita Federal, à PGFN. Então, todas essas possibilidades que eu disse para vocês são possibilidades em que o empresário ou empresária eles têm que ficar muito em alerta, porque é essencial que essa empresa agora inicie uma gestão de passivo tributário com um especialista, no caso,
para que se verifique qual é a melhor estratégia a tomar, dependendo daquela situação. Mas antes de falar um pouco mais sobre estratégias, e a que eu mais utilizo aqui no escritório, quando chegam situações para fazer a gestão do passivo de alguma determinada empresa, quero tratar com vocês sobre a diferença do parcelamento e da transação. Nas duas opções, tanto no parcelamento quanto na transação, o contribuinte ele parcela os seus débitos perante o fisco. Só que, apesar dos dois tratarem de atos realizados pelo próprio contribuinte que importem em confissão de dívida, certo? Tanto o parcelamento quanto a transação tributária, eles dois importam em confissão de dívida. Existem duas principais diferenças. No parcelamento, normalmente não são concedidos descontos pelos entes públicos. O contribuinte paga o valor da dívida total consolidada naquele momento, e além disso, o parcelamento ele apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário. Já nas transações, elas se mostram muito mais benéficas, muito mais vantajosas aos contribuintes, pelo fato de os entes públicos concederem alguns descontos sobre multa, juros, encargos legais e até sobre honorários advocatícios em alguns dos casos. A Procuradoria deixa de receber parte dos honorários advocatícios em benefício ao contribuinte. E, além disso, as transações elas extinguem o crédito tributário. Ou seja, quando o contribuinte ele adere a uma transação tributária, que, por exemplo, já esteja em execução fiscal, esse advogado que está gerindo aquele passivo tributário, ele pode solicitar a extinção daquela execução fiscal em virtude da adesão à transação tributária, tendo em vista que a transação tributária ela extingue o crédito tributário. Quais são as transações que estão em vigor hoje e qual é o prazo para aderir? Hoje, a gente dispõe de algumas transações tributárias que estão disponíveis lá no site da PGFN, certo? Dentro do Regularize. Você vai ser direcionado diretamente para o CISPAR, que é o Sistema de Negociações da PGFN, e lá você consegue obter informações sobre as transações em vigor. Mas, de antemão, as que estão em vigor ainda hoje, até o prazo 29 de abril de 2022, é a transação da dívida ativa em pequeno valor, e nesse caso você pode dar uma entrada de 5% do valor total, sem desconto, e o restante dividir de 7 a 55 meses, com desconto nos juros e multa de 50% a 30%. Temos também a transação extraordinária, onde você dá a entrada de 1% do saldo total e parcela o restante em até 81 vezes, pessoas jurídicas em geral, e até 144 vezes, quando é o caso de pessoa física, MEI, ME e EPP. Nesse caso, a transação extraordinária não tem desconto. Temos a transação excepcional, que você dá uma entrada de 4% do valor total e parcela o restante em até 72 vezes para pessoas jurídicas e até 133 vezes para micro e pequenas empresas e pessoas físicas. Além disso, foi reformulada a regularização fiscal do Simples Nacional, que pode ser parcelada em até 145 vezes, com até 70% de descontos nos juros, multa e honorários advocatícios. Como eu disse para vocês, todas as transações estão em vigor até o dia 29 de abril de 2022 e elas podem ser feitas pelo site Regularize da PGFN. Importante mencionar que a quantidade de parcelas liberadas e as transações liberadas pelo sistema depende da análise da PGFN, da capacidade contributiva de pagamento daquela empresa, certo? Se aquela empresa não tiver uma capacidade de pagamento nível médio bom, provavelmente não vão surgir para elas todas as oportunidades de parcelamento, todas as oportunidades de transações, certo? E o que é que um tributarista analisa ao iniciar uma assessoria jurídica desse tipo? Como é que ele pode te ajudar na sua empresa? Um advogado tributarista pode reconhecer, por exemplo, se a dívida está decaída ou prescrita,
Ele pode postergar o pagamento, tentar postergar o pagamento de algum tributo que não está comprometendo o funcionamento da empresa, ou fazer alguma adesão à transação tributária junto à PGFN, que seja mais benéfica para a sua empresa. Mas, como eu disse para vocês, as adesões, elas dependem da capacidade contributiva, e isso tudo a gente consegue ajustar enviando documentações à PGFN ou fazendo transações de acordos individuais, através da verificação de cada caso. Como é que eu faço aqui no escritório quando chega uma demanda desse tipo? Primeiro de tudo, eu solicito o acesso ao ECAC, certo? Que é o portal do contribuinte. Já comentei sobre isso aqui com vocês no YouTube. E eu verifico lá todas as pendências através do relatório de regularidade fiscal da empresa. Porque nesse relatório de regularidade fiscal, você não consegue ver somente a dívida ativa, mas também todas as dívidas recentes junto à Receita Federal, que podem ser resolvidas através de execução fiscal ou impugnação, alguma coisa nesse tipo, se, óbvio, aquela empresa tiver direito à defesa. Eu analiso também as certidões de dívida ativa, todas as certidões de dívida ativa, para verificar o fato gerador daquele tributo, para verificar quando foi inscrita e se já existe execução fiscal nesse caso. Porque nessa análise, nessa segunda análise, eu verifico a possibilidade de prescrição ou decadência daquela certidão de dívida ativa, certo? E se porventura ela não tiver ainda em execução fiscal, eu solicito uma revisão de dívida administrativa, que demora em média 90 dias a responder, e aí desconsidera aquela dívida que estava ali em dívida ativa, né, por causa da prescrição. Eu verifico também se existem as execuções fiscais e faço a correlação das execuções fiscais com todas as certidões de dívida ativa, tanto para acompanhar as execuções fiscais e verificar a possibilidade de uma prescrição intercorrente. Depois eu posso trazer um vídeo para vocês sobre esse caso de prescrição intercorrente, ou posso também fazer pedido de suspensão ou extinção, a depender do caso. Se o cliente já tiver feito um parcelamento, ou se ele for aderir a alguma transação tributária, enfim. Mas para finalizar esse vídeo, eu queria conversar com vocês sobre os benefícios de fazer uma gestão do passivo tributário na sua empresa, de contratar um profissional que entende realmente da gestão do passivo tributário, para poder gerir todas essas dívidas e saber a estratégia exata a ser utilizada em cada situação. Os benefícios são obter uma certidão de regularidade fiscal ou uma positiva com efeito de negativa, que tem o mesmo efeito. Você pode, por exemplo, ter acesso a cadastro de financiamento em bancos, ter acesso a participar de licitações, enfim. A certidão de regularidade fiscal, ela é muito benéfica para a empresa. A gente também consegue a suspensão ou extinção do registro do CADIM. A gente também consegue a suspensão ou extinção das execuções fiscais, como eu citei para vocês, e a possibilidade de desbloqueio das contas bancárias e de bens que porventura estejam penhorados, se a gente fizer uma substituição por outros bens que sejam mais favoráveis à empresa. Ou seja, administrando o passivo tributário da empresa, você pode gerir as atividades de forma segura, porque vai ter um profissional especializado cuidando desse caso para você. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like aqui embaixo para eu ver que vocês estão gostando desses assuntos. Quem sabe eu trago algo mais específico aqui sobre gestão de passivo tributário. Até o próximo vídeo.